Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos proteja, nos envolva nas suas blandícias de paz. Ao examinar a história da humanidade como uma espécie de panorâmica rápida das tradições e das culturas de todas as épocas, os historiadores sempre se detêm algo perturbados, algo surpresos, ao examinar a famosa época chamada de Augusto, o famoso imperador de Roma. Porque a época de Augusto parece ser caracterizada não apenas de contrastes especiais, mas de surpresas, aliás, surpresas essas que as mentes mais capazes da alta antiguidade, inclusive da República Romana, não conseguiam prever, nem imaginar que a época de Augusto se desenrolaria sob os aspectos e com as características que foi apresentada. Porquanto, na história do povo romano, quase sempre um povo caracterizado na Roma Antiga por guerras, por conflitos que se sucederam, por crimes e por verdadeiros intercâmbios de belicosidade contínua. A história de Roma quase sempre foi caracterizada por guerras. No entanto, a época de Augusto, chamado Augusto, cujo nome deu mais tarde a nomenclatura para o mês agosto, esse imperador que conseguiu vencer o segundo triunvirato de maneira imprevisível, porque dos três que disputavam no triunvirato o poder de Roma, ele era considerado o menos capaz e o menos provável de chegar ao apogeu de imperador de Roma. Sobrinho e ao mesmo tempo filho adotivo de Júlio César, que foi assassinado nas escadarias do Senado, não apenas pela ingratidão de Brutus, mas sobretudo pelos conchavos de poder que reuniu os senadores de Roma, que se acumpliciaram com Marco Antônio, entre outros, Otávio ou Otaviano, que seria chamado mais tarde de Augusto, conseguiu através de uma astúcia militar e de estratégias muito sábias vencer o exército de Otávio, de Antônio, que mais tarde optaria pelo suicídio ao lado de Cleópatra, a rainha do Egito, e mais tarde venceria também Lépido, o outro que disputava na hegemonia do poderio de Roma, tentando homenagear a memória do seu pai adotivo. Otaviano, era o nome convencional, Caio Júlio César, portanto dando nome ao seu pai, Caio Júlio César Otávio, ou Otaviano, inauguraria um século, que seria chamado mais tarde o século de Otávio. A era de Otávio foi caracterizada por muitas surpresas. Surpresas para os pensadores da época que não imaginaram aqueles acontecimentos, e surpresa para os historiadores contemporâneos, que sempre quando examinam essa época, ficam se perguntando a razão pela qual não apenas ele alcançou o poderio de Roma, mas o contexto que Roma vai mais tarde vivenciar e sofrer na época da sua governança. Otaviano era de temperamento austero, inclusive consigo mesmo. Não obstante, era frágil, enfermo, doente, vivia mais acamado do que de pé, porquanto tinha uma problemática respiratória muito grave que fazia tombar periodicamente no leito prostrado. Mas não apenas isso, ele tinha certas dermatoses, problemas dermatológicos que muitas vezes se abriam em chagas e em feridas abertas, que o faziam também ficar no eito do sofrimento e no leito do seu palácio, cuidado por esculápios, por médicos contratados pela corte romana. Otaviano
era o exemplo daquele indivíduo franzino, frágil, do ponto de vista físico, mas ele começou a perceber logo quando assumiu o poder de Roma, que a dignidade de um povo está associada também à autoridade moral do seu governante. E graças a isso, não hesitou em impor a si mesmo a austeridade moral que esperava dos outros. Quando ele soube que a sua esposa estava envolvida em crimes políticos e em testes de envenenamento, experimentando venenos com os escravos para mais tarde usar em adversários políticos, não trepidou em não apenas negar-lhe a companhia no leito conjugal, mas também de manter uma certa austeridade e isolá-la na casa palaciana. Mais tarde, quando ele percebeu que a própria filha estava com deboches e comportamentos promíscuos no palácio, e a neta mais tarde seguia os passos da mãe, vivenciando orgias e posturas profundamente levianas na casa palaciana, não trepidou em exilá-las ambas para a ilha grega da Pandatária, na qual ficariam por longos anos para meditar. Esse homem, que muitas vezes até as lágrimas contemplava o fórum de Roma, com os versos que eram cantados ao imperador como de praxe, naquela época em que os grandes poetas da cultura romana, os grandes pais da literatura latina, ali cantavam seus versos, escreviam as suas odes, falavam nos seus discursos emocionados, fazendo com que a época de Otávio fosse considerada a época da valorização das letras e das artes. É muito curioso isso, porque os grandes estudiosos não conseguem entender. É a época de Mecenas, de Tito Livio, de Salústio, de Virgílio, de Ovídio, de Horácio. Ele mesmo ia até as lágrimas do Fórum de Roma, especialmente diante de um verso que o emocionava de maneira particular, quando se cantava um verso de Horácio que dizia mais ou menos assim: ó sol fecundo e forte, que todo dia se põe, se nasce e se põe, que abres o dia e fechas o dia, que tu nunca possas ver nada igual à grandeza de Roma. A verdade é que no período de Otávio, e essa é a maior surpresa, Roma estava em paz. A Roma antiga, de quase 700 anos, quase sempre esteve em guerra. Mas naquele período, o templo da deusa Vitória, a deusa dedicada à guerra, estava com as suas portas fechadas. Era, portanto, a ideia de que não havia guerra. Guerra intestina, as tricas da política romana, e guerra entre nações. A Torre Antônia fechou as suas portas, aquartelando de alguma forma o seu exército, especialmente em Jerusalém, que impedia que se desencadeasse um conflito de proporções nacionais ou internacionais. A verdade é que os pensadores, ao se debruçarem sobre esse período, não conseguem entender numa ótica material, numa ótica essencialmente materialista, o que é que estava acontecendo e por que Roma vivenciou esse século de Augusto na chamada Pax Romana. A época das artes, das letras, a época dos grandes movimentos da oratória, da retórica, da literatura, da poesia que eram apresentadas a César e aos seus representantes. A grande verdade é que essa época áurea de grandes magnificências não é compreendida numa visão superficial, imediatista, numa visão utilitarista, numa compreensão imediata a respeito daqueles processos. O Espiritismo consegue explicar o que é que estava acontecendo naquele período. Legiões de seres angélicos visitavam a Terra. Seres especiais do mundo invisível encharcavam a psicosfera do planeta de uma presença de paz luminífera,
reuniões de legiões de seres angélicos preparavam a atmosfera terrestre, a psicosfera do planeta, para um acontecimento magno na humanidade, porque na época de Otávio que Jesus viria a nascer. Aquele período áureo, aquele período mágico, não consegue ser compreendido senão numa visão espiritual, espiritualista e particularmente a visão espírita, que vai dizer que naquela época espíritos belicosos, voltados para a guerra e para o terror, estavam retidos em determinadas regiões inferiores e perturbadas do mundo espiritual. Não estavam reencarnando naquela época Ciprião, o africano, Aníbal, o cartaginês, Alexandre Magno da Macedônia e os grandes homens belicosos que desencadearam o horror, que fomentaram a guerra, que desencadearam destruições em massa, como Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia. Não estavam reencarnando pessoas belicosas, personalidades hediondas, algumas das quais voltariam mais tarde na personalidade de Gengis Khan, Átila, Alarico, Tamerlão e assim por diante. Mas naquele período, outros seres que mergulhavam na roupa fisiológica, se manifestando na experiência material para o casamento definitivo com a lei de Deus. O casamento que iria ser feito e cujo noivo era a própria figura do Cristo, conforme ele dissera mais tarde em muitas das suas parábolas a respeito das bodas do casamento. Era a túnica nupcial que a humanidade vestia para o casamento, ou vínculo com o homem que foi chamado o Príncipe da Paz. Aquele homem de Nazaré, cuja tradição assinala que era nazareno, embora não nasceu na Galileia, não era galileu. Era da região da Judéia, de Belém, segundo a tradição. Mas por localidade geográfica, onde residia e viveu boa parte da vida, foi colocado como nazareno, até porque deixava as barbas grandes, deixou a barba grande, o cabelo grande, típico dos galileus, especialmente dos nazarenos. E por localidade foi identificado como um galileu, embora cumprisse a profecia das tradições sagradas que dizia que o Messias deveria ser da linhagem do rei Davi, portanto, de Belém, de Judá, portanto, da Judéia, que deveria ser da tribo de Judá, conforme a tradição do passado. O Espiritismo explica que aquela atmosfera espiritual esperava a chegada desse grande rei. Não obstante, em Israel havia alguns espetáculos sanguinários, aliás, já no final, porque antes houve muito mais coisa e situações dantescas, mas naquele período final de Herodes, uma das personalidades de Israel mais sanguinárias, que decretou a chamada morte das crianças ou dos inocentes, e que mais tarde vai ser vítima dele mesmo em uma morte cruel e dolorosa, deixando seus filhos perversos e idiotizados, para naturalmente abrir espaço para que a humanidade se elevasse às culminâncias de uma altura nunca antes imaginada. A manjedoura e a experiência do nascimento do Cristo é o grande convite que se faz à humanidade para a sua verdadeira humanização. A verdade é que ele houvera sido previsto. Se nós consultarmos as tradições sagradas, não apenas de Israel, não apenas da antiga Palestina, mas de todas as culturas da humanidade, veremos sempre recados, trechos, textos que falavam a respeito da chegada de alguém. A humanidade tem uma série de textos da antiga Babilônia, da Pérsia antiga, da China multimilenária, da Índia, do Egito, várias profecias, algumas simbólicas, intuindo a chegada de alguém que seria o divisor de todas as épocas. Ele foi previsto em várias culturas, em todas as tradições religiosas, se esperava a chegada de alguém, se ansiava a vinda de alguém que deveria ser o sol de todas as épocas, a aurora dos tempos futuros, que deveria iluminar a humanidade por vindoura e estabelecer o primado da harmonia, do amor
da paz, da espiritualidade. Em todas as épocas, essas profecias foram ventiladas, a ponto de Joseph Campbell, o notável e famoso mitólogo norte-americano, a maior autoridade de mitologia, esse homem que teve amizade com Sigmund Freud e com Carl Gustav Jung, que colaborou com Jung na sua teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo, essa autoridade notável de mitologia que dedicou mais de 40 anos da sua vida para estudar os mitos e as tradições folclóricas de todas as épocas, Joseph Campbell vai concluir que em todas as culturas sempre houve uma fábula, uma história a respeito do herói, que ele chamava a saga do herói, ou, conforme um dos seus livros ele vai dizer, o herói de mil faces, uma das suas teorias, um dos livros mais famosos da sua bibliografia. Esse homem extraordinário vai dizer que está presente em todas as épocas porque é uma realidade interna. A ideia do herói, do salvador, daquele que vem resgatar os povos, ou um povo especificamente, uma cultura, ou todas as culturas, está presente porque é uma dimensão do inconsciente coletivo, dizia Joseph Campbell. O que Joseph Campbell não conseguiu perceber, pensamos nós, por não ter as ferramentas que o Espiritismo tem, é que esse herói era o próprio Jesus, cujo psiquismo foi intuído por todas as épocas. Esse herói de mil faces, esse Messias, esse Redentor, esse Cristo, esse ungido, esse enviado, foi esperado por todas as tradições espirituais da humanidade. Alguém que deveria ser a referência máxima, cuja imagem da Jerusalém libertada era apenas um símbolo de toda a humanidade liberta, cuja mensagem deveria sensibilizar e reunir as criaturas na sua essência e colaboraria mais tarde para o progresso que a criatura humana deveria fazer na sua coletividade para chegar naquilo que ele anunciou na sua época. Porque Jesus, como aliás todo homem e mulher de vanguarda, que antecipa o seu tempo, porque todos os grandes missionários vieram à Terra antecipando o seu tempo, antevendo culturas mais sofisticadas e mais elaboradas, prenunciando eras melhores que a humanidade não compreendeu nos seus tempos, para mais tarde reconhecer o seu valor e seguir as suas pegadas, instituindo leis, estabelecendo código civil, regulando a sociedade de acordo com aquilo que esses missionários lentamente foram fomentando no progresso. Jesus está acima deles, de todos, porque Jesus em verdade antecipou uma era que a gente ainda não chegou e ainda vai demorar para chegar. Jesus não antecipou fenômenos como anteciparam, por exemplo, um Pasteur na microbiologia, que mais tarde foi ratificado no microscópio, que Pasteur nem possuía. Um Koch, um Hansen, um Fleming, só para citar alguns na ciência. Mas, para me utilizar de outra expressão na filosofia, um Sócrates e um Platão, cujas ideias, através da reflexão, a conceituação de educação, de moralidade, de ética, a humanidade já consegue entender e já consegue praticar. Mas aquilo que Jesus antecipou, aquilo que Jesus vislumbrou, a humanidade ainda não conseguiu chegar muito perto. Já há vivências de maneira pontual, mas há muito ainda o que conquistar. Porque, em verdade, Jesus, na conceituação da doutrina espírita, é o espírito que alcançou o máximo de evolução passível que a criatura pode conseguir, evolução sempre relativa, a pureza relativa que o indivíduo, ou a perfeição relativa que o indivíduo pode alcançar, e mergulhou na Terra na condição de espírito puro, conforme a questão número 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, Escala Espírita. Jesus é o espírito puro por excelência. E ao ter conosco, já havia vivenciado os processos da humanidade. Ele próprio disse: e antes que vós o fosseis, eu já o era. E antes que Abraão fosse, eu já o era. Ele disse várias vezes isso.
Equivale dizer, como diz Leon Denis e mais tarde Emmanuel, através de Chico Xavier na obra A Caminho da Luz, que antes do próprio processo de vida ser estabelecido no planeta, Jesus já havia alcançado sua evolução em outras galáxias, cujas informações nós não temos nenhum acesso, sobre o progresso que ele fez, a evolução dele como espírito, chegando na Terra na condição de espírito já nesse estágio, de tal forma que ele colaborou com a construção do planeta e a implementação das primeiras formas de vida com as suas equipes, com a sua equipe espiritual de engenheiros e arquitetos siderais, na expressão muito feliz do Espírito Emmanuel, que trabalharam no laboratório da natureza para fomentar as primeiras formas de vidas, desde o protoplasma, das partículas de DNA, desde as manifestações do coacervado na vida aquática, até mais tarde os organismos mais complexos, que sempre teve a supervisão da sua equipe e da sua própria presença espiritual. Por isso, na conceituação da doutrina espírita, Jesus permanece muito mais grandioso do que alguém apenas que vivenciou e divulgou uma mensagem específica à semelhança de um Aristóteles ou de um Platão. Mas foi alguém que se preparou de tal forma que os bons espíritos costumam nos dizer que na época em que Moisés estava apresentando o seu decálogo, os 10 mandamentos, cujo espírito que ele visualizava, que ele chamava de Deus, Yahvé, ou na cultura hebraica, o impronunciável, porque não se pode falar o nome de Deus em vão, na cultura hebraica, o impronunciável, ou Senhor Elohim, ou Eli, porque há 72 nomes a respeito de Deus, para não falar Deus diretamente, na cultura hebraica. Quando apareceu os profetas e apareceu ao próprio Moisés, alguns chegam a dizer que era o próprio Cristo, que aparecia a eles, preparando a primeira grande revelação universal, que sintetizou na figura do grande profeta de Israel, o legislador do povo hebreu. E quando Jesus transmite o decálogo, os 10 mandamentos, dizem os bons espíritos que a partir dali ele começa a se preparar para mergulhar na carne 1500 anos antes do seu nascimento, para se adaptar psiquicamente às vibrações densas do planeta, ao psiquismo da matéria mais densa, para se habituar e se vincular, como diz Kardec, construindo o perispírito compatível com a matéria daquele planeta, a fim de poder mergulhar na carne e viver com as criaturas humanas. Jesus, portanto, tem essa elevação, essa altivez espiritual. A verdade é que Jesus não é muito bem compreendido entre nós. Aliás, ao longo da humanidade, Jesus quase nunca foi bem compreendido. Ora, se colocava de maneira excessivamente de um lado, ora, se atribuía um caráter excessivamente desconfiado do outro. Ora, a humanidade colocou Jesus como algo divino, e era do próprio Deus, o mistério da Santíssima Trindade, 3 figuras em um só, que é uma tradição antiga que vem de outras culturas, inclusive culturas orientais. Deus como sendo 3 em 1, conforme está no hinduísmo e em outras culturas. A ideia de Jesus ser Deus não encontra referência nas próprias tradições neotestamentárias. Ele próprio nunca se disse Deus, em nenhum momento. Sempre se referiu ao Pai como alguém que estava acima dele e de quem ele foi enviado. Em um momento ele fala que eu e o Pai somos um, estamos unificados, estamos identificados. Mas em vários momentos ele fala, isso não depende de mim, mas sim daquele que me enviou. Referindo-se, portanto, ao Pai em terceira pessoa. Mas a humanidade, na impossibilidade de compreendê-lo, coloca-o como Deus, como a própria divindade, como se o absoluto pudesse se fazer relativo, como se o infinito pudesse se fazer agora limitado. Ele nunca se disse Deus, mas ele era o excelente Filho de Deus, o mais perfeito Espírito que viveu conosco, que trouxe as suas lições, cujo ensinamento é o máximo que nós podemos vivenciar na cultura terrestre. Por outro lado, Jesus, pela falta, ignorância e incompreensão nossa,
foi colocado de outro lado como humano e humano demais. Demasiadamente humano, como dizia Nietzsche. Um humano apaixonado, que viveu as nossas paixões, que teve os nossos conflitos, que viveu perturbações nossas, às escondidas inclusive, como se Jesus tivesse as mesmas paixões e conflitos emocionais nossos, fazendo de Jesus um tipo igual a nós. É essa a dificuldade de entendê-lo. O seu caráter humano, que também tinha, e o seu caráter divino. Então essa dificuldade pela incompreensão e pela ausência de conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Leis essas que o Espiritismo vem apresentar. Jesus é tão fascinante que até sobre o nascimento dele há muita confusão, há muita interrogação, há muita discussão. Até hoje não se sabe exatamente a data em que ele nasceu, o mês que ele nasceu, graças ao solstício de inverno na Europa. E assim uma série de discussões sobre a sua vida, a sua mensagem. Só para se ter uma ideia, ele quase não foi percebido no seu tempo. Quase não se notou a sua passagem pelo mundo. Se nós pegarmos os grandes historiadores de Roma e de Israel daquela época, veremos inúmeras referências a outras personagens. Textos e até livros escritos fantásticos sobre Cleópatra, sobre Júlio César, sobre Marco Antônio, sobre outras personalidades, algumas das quais muito famosas, que foram descritas, que foram narradas, sobre as quais se teceu uma série de consideração. Sobre Jesus há um silêncio histórico, um silêncio comprometedor. Se refere-se rapidamente a ele, Flávio Josefo, historiador do povo hebreu, em uma frase só, que cita Jesus, um homem chamado Cristo. Tácito, em uma carta a Trajano, o imperador de Roma, que também fala dos cristãos e nada mais. Plínio, o jovem ou moço, que escreve também uma carta a Roma e nada mais. Praticamente alguém que passou despercebido no seu tempo, ignorado na sua época, que não foi percebido historicamente. A verdade é que Jesus está acima disso. Allan Kardec vai dizer que o maior milagre de Jesus não é nenhum fenômeno que ele operou, porque outros paranormais operaram de maneira semelhante a ele. Há várias outras personalidades históricas cuja paranormalidade fez algo semelhante, manipulando os fluidos espirituais e operando curas, fenômenos de materialização, movimentação de objetos, fenômenos chamados de poltergeist. O maior milagre de Jesus, diz Allan Kardec, foi ele ter verbalizado um discurso por 2 anos e 8 meses aproximadamente, nem 3 anos foi, ter sido assassinado da maneira mais cruel que a cultura da Palestina estabelecia de Roma. A crucificação era a pena de morte mais hedionda, dos criminosos mais cruéis, da ralé social, dos párias morais, em confronto com a lei na época. E ele ter transformado essa cruz, que era um símbolo de vergonha e de humilhação, em um símbolo de vitória. E a sua mensagem não ter sido esquecida, não ter sido ignorada. A sua mensagem não ter se perdido na Palestina. E hoje a gente fica sabendo dele como sabe de um Sófocles, de um Aristófanes, de um Anaxágoras, de um desses pensadores cujos escritos são raros, cujos textos são muito escassos e cujas lições nós não sabemos direito quais foram. Tudo daria para isso acontecer, mas a sua mensagem reverberou. Esse é o maior milagre de Jesus. Com a sua inteligência invulgar, ele conseguiu preservar a sua mensagem ao longo dos tempos através das parábolas, cujas lições foram preservadas de adulterações ao longo dos tempos. Porque com a história muito bem elaborada, difícil se faria a adulteração, diz aliás o psiquiatra Augusto Cury. Mas a verdade é que os evangelhos, não obstante a tentativa de interpolação e de adulteração que houve, revela a grandeza de Jesus. E é isso que a música cantada por esses 2 mineiros, porque são 2 mineiros espíritas, é uma música espírita, que tem feito sucesso no movimento espírita, procura nos chamar a atenção a respeito da sua mensagem.
Mais importante se ele nasceu realmente a 25 de dezembro, ou no final de março e começo de abril, segundo os melhores historiadores, essa deve ser a provável data que ele nasceu. Pouco importa se ele nasceu realmente no ano 0, ou se houve um erro, porque possivelmente ele teria nascido no ano 4, antes do ano 0. Olha só que coisa, que loucura. Ele nasceu 4 antes de Cristo. Enfim, por causa da contabilidade do calendário gregoriano, da dificuldade, né, de calcular exatamente o tempo, houve imprecisões e erros. Pouco importa, no entanto, essas colocações. O mais importante foi que ele nasceu. E mais ainda, a mensagem que ele nos ofertou. Se ele tivesse escrito alguma coisa, penso eu, à semelhança de Sócrates, que não deixou nada escrito, hoje as criaturas estariam disputando a respeito do texto dele e fazendo reverência a um papel, a um escrito, a uma colocação como se fosse algo sagrado. Deixou que os seus discípulos escrevessem sobre ele, mas viveu para ser aquilo que os Espíritos disseram, modelo e guia da humanidade, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Diz Joana de Ângeles na obra Nascente de Bênçãos: quem escutou a sua voz, é o que a música diz, quem escutou a sua voz nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Mesmo aqueles que não aderiram logo à sua proposta, mesmo aqueles que resistiram e se colocaram como adversários seus, nunca mais esqueceram da sua presença. Pôncio Pilatos não aderiu naquele momento à sua mensagem, mas não esqueceu o contato com aquele homem, cuja omissão fê-lo ficar em um processo neurótico e mais tarde psicótico, que o levou mais tarde ao suicídio, porque lavava as mãos e via sempre as mãos sujas de sangue. Num transtorno obsessivo-compulsivo de lavar sempre as mãos, que hoje é um transtorno psiquiátrico conhecido por causa da consciência de culpa, e mais tarde se atirou em um vulcão extinto da Suíça. Públio Cornélio Lentulus, o senador de Roma, que foi ao seu encontro profundamente preconceituoso com a sua proposta, mas foi por causa da pressão que sua esposa exercia sobre ele, graças a uma filha sua, Flávia Lentúlia, que estava acamada com problemática na epiderme, diagnosticada como lepra, e ele foi buscar o Cristo em uma região de Cafarnaum, onde ele se encontrava depois de uma pregação, e buscou às escondidas para que ele não pudesse ser visto como senador de Roma, homem público que era. E quando Jesus olha para ele e se aproxima, diz: senador, que queres tu de mim? Seria melhor que tu me procurasses à luz do dia, para que todos vissem a glória e o poder da majestade divina. Mas eu sei que tu não me procuras, não deixou nem o senador falar. Eu sei que tu me procuras não por ti mesmo, porque eu não venho ao teu coração de homem orgulhoso, superficial, o homem do estado ainda de aparências. Venho ao teu coração por causa do coração suave da tua mulher, que chora ao lado da sua filhinha. Volta para casa, sua filha está curada. Aproveita esse minuto, porque esse minuto é um minuto precioso no relógio da eternidade. Tu tens o direito de agarrá-lo agora e de aproveitar essa oportunidade, ou daqui a alguns séculos. E Públio Lentulus preferiu agarrar essa oportunidade daqui a alguns séculos, 1500 anos depois, quando se torna Padre Manuel da Nóbrega, na evangelização dos silvícolas, na fundação da cidade de São Paulo, e hoje é o espírito conhecido como Espírito Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier. E assim, se a gente for ver, todos aqueles que entraram em contato com ele, diz Joana de Ângeles, não ficaram indiferentes. Ninguém que passe por Jesus e fique indiferente, porque o seu psiquismo parece penetrar no planeta. A força da palavra Jesus, dizia Chico Xavier, é tão grande que ao conversar sobre o Cristo e a sua mensagem, nós nos modificamos, mesmo que não queiramos, porque o seu psiquismo se derrama sobre o planeta. O planeta Terra tem o DNA de Jesus. Ainda que a gente se torne ateu, descrente, cético sobre ele, nós estamos sendo influenciados por ele, porque estamos mergulhados nesse oceano. Em nome do Pai, de Deus, ele está sempre governando os processos espirituais da Terra. A sua sabedoria não se revela apenas na maiêutica socrática. Quando alguém lhe propunha alguma coisa, ele respondia
propondo através de uma outra pergunta, o parto das ideias. Senhor, pagaram ou não pagaram o tributo a César? O que é que está escrito na moeda? A efígie de César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É a pessoa que respondeu o que é que deveria fazer. Que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Então cura-te. Nós somos os nossos autocuradores. É a proposta da psicologia, da psiconeuroimunologia moderna. Nós temos recursos, uma farmácia interna em nosso psiquismo. Jesus, portanto, procurava despertar a criatura para esse reino de Deus, esse reino dos céus, estabelecendo no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, o momento máximo do seu ensinamento. A sua voz alcançou a altitude de uma sinfonia nunca antes e nunca depois ouvida. A orquestração de sua voz no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é a essência de tudo aquilo que ele ensinou e que ele procurou explicar nas parábolas em outros momentos. O Sermão da Montanha, como diz Humberto Roden, é o coração do Evangelho. Se o Novo Testamento é o coração da Bíblia, disse ele, o Sermão do Monte é o coração do Evangelho. Ali está a essência da essência na síntese. E é curioso que o Sermão da Montanha, na sua quase que totalidade, pelo menos em boa parte, nas bem-aventuranças, procura estabelecer aquele que o ouve, ou aquele que o lê, o que é bem-aventurança. Em outras palavras, Jesus estava tentando explicar à criatura o que é felicidade, o que é plenitude. Só que não é a felicidade e a plenitude do nosso parâmetro, da nossa visão, do nosso conceito mais imediato. A felicidade que Jesus estava estabelecendo era a felicidade de um espírito angélico. Era como se ele quisesse dizer, eu estou explicando para vocês como é que é a felicidade que nós usufruímos nas regiões felizes da espiritualidade. Essa era a fundamentação básica do seu ensinamento. Bem-aventurados aqueles que são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que sofrem por perseguição, por amor a mim, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O Sermão da Montanha parece ser um discurso que puxa cada frase uma outra mais difícil. É que nem videogame, quanto mais passar de fase, mais difícil fica. Porque pobre de espírito é humildade, é a primeira virtude, por isso que é a primeira bem-aventurança. Sem a humildade a gente não consegue nada. Porque se eu não reconheço que eu preciso melhorar, eu não preciso nem do resto. A humildade é a primeira das virtudes, porque eu preciso pelo menos reconhecer que tem coisa que eu preciso mudar. Por isso que a humildade vem primeiro, pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Será que todo mundo que chora será consolado? Quantos choros que são de ódio, de vingança, quantos choros de paixões dissolventes. Mas quem são os que choram que serão consolados? Os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança que puxa a outra, porque deles é o reino dos céus. Aí, bem-aventurados os puros de coração. Quem são os puros de coração? Os que choram que serão consolados, os pobres de espíritos, que agora pode ter a pureza de coração. E assim, uma coisa puxa a outra, e é interessante porque, se a gente pensa, por exemplo, os mansos que herdarão a terra, pô, herdar a terra é um negócio bom, né? Mas puro de coração, verão a Deus. Ver a Deus é melhor ainda. Então, é uma coisa que puxa a outra. É um discurso que é profundamente encadeado. Que se nós procurarmos a essência, perceberemos que o seu discurso no monte, Mateus diz no seu capítulo 5 que ele subiu ao monte. Lucas diz a respeito desse mesmo sermão que ele desceu ao monte. Talvez é por causa do ponto de vista de cada um. Porque como era uma clive muito suave, a depender de quem estava anotando, localizado, poderia ser subida ou descida. E Amélia Rodrigues Espírito, através de Divaldo Franco, tem uma mensagem que ele vai dizer, que aí há uma dicotomia entre subir e descer. Subir ao monte para buscar a divindade e descer aos homens para ajudá-las na fraternidade. Normalmente nós ou tentamos subir a Deus de maneira egoísta, isolada, se esquecendo da baixada, ou nos abaixamos aos homens e nos misturamos com as paixões das criaturas. Jesus conseguia descer as criaturas, subindo e elevando-as para Deus.
e subir a Deus sem se esquecer da retaguarda. É a tarefa que a humanidade tenta conseguir e não consegue. É essa tarefa essencial que ele veio nos oferecer: descer e subir. Descer subindo e subir descendo. Então é essa dicotomia que assinala a vida de Jesus no seu Sermão do Monte, no seu discurso, cuja população, aos pés do monte, procurou beber da sua fonte. Aqueles, diz Joana de Ângeles, que assimilaram a sua mensagem aos pés do monte. Porque quando a gente lê o Evangelho, a gente acha que Jesus está fazendo um mutirão assim para uma revolução social imediata. Aliás, os próprios discípulos achavam isso, né? Uma espécie de campanha do quilo para sair por aí distribuindo assim bênçãos. Mas é a falta da chave que o Espiritismo dá. Qual é a chave principal que o Espiritismo dá? O Espírito eterno, o Espírito imortal, a vida espiritual. Quando a gente tem essa chave, a gente percebe que Jesus não estava chamando pessoas, estava convocando espíritos. Não apenas para aquele momento, mas para o futuro. Por isso que Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela vai dizer: aqueles que ele chamava no Sermão da Montanha, nem todos seriam seguidores naquele momento, mas seriam os futuros colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos, porque aquele grupo reencarnaria séculos e séculos, sendo os grandes homens e mulheres que levariam a sua mensagem. Seja um João Evangelista, que voltaria na pessoa de Francisco de Assis, seja uma Maria de Magdala, que voltaria na personagem de Teresa de Ávila, e assim por diante. Veremos sempre aquelas figuras que beberam da fonte do Sermão do Monte, em algum momento na história, voltando para iluminar a humanidade, porque não se esqueceu da presença dele. É o discurso de Jesus. Por isso, meus amigos, nesse mês em que a espiritualidade parece ter mais acesso às criaturas humanas, pelo sentimento de fraternidade, pela sensibilidade com que nós ficamos nesse período do ano, nós ensejamos que os espíritos possam nos acessar. Os bons espíritos costumam dizer que nesse período a atmosfera do planeta é mais propícia para a visita deles. Os espíritos bons sempre estão nos acessando, sempre estão tentando nos ajudar. Mas especialmente nesse período, eles tentam nos visitar, estabelecem uma conexão mais próxima, uma atuação maior. Se nós oferecermos o mínimo de possibilidades para que eles possam nos ajudar, seremos ajudados na renovação interior, na disposição para melhor. Porque Jesus, na manjedoura, como diz Emmanuel, a manjedoura do Cristo é o momento em que a humanidade, no seu aspecto humano, eleva-se ao máximo possível. Na manjedoura é a criatura se humanizando de uma maneira mais elevada possível, porque é o amor convivendo com as criaturas. Como diz Haroldo Dutra Dias, um dia a lei de Deus se fez pessoa. Jesus é a própria lei de Deus convivendo com a criatura. E o momento final da cruz é o momento de transcendência desse humano. Se a manjedoura é a humanização mais elevada do ser humano, a cruz é o momento da espiritualização desse lado humano. É a transcendência desse lado humano. No símbolo, na vertical de quem abraça a humanidade, ou melhor, na horizontal de quem abraça a humanidade, e na vertical de quem está subindo para Deus. Com os pés que estão não no chão, com o corpo que não está no céu, mas numa ponte, como intermediário entre a terra e o céu. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Por isso, meus amigos, Humberto de Campos conta, na obra Antologia Mediúnica do Natal, 2 casos que eu encerro o meu comentário, as minhas considerações com eles. Um deles fala de uma palestra que Humberto de Campos ouviu no mundo espiritual, de um espírito iluminado, de um grande vulto, que ele não cita quem é, no mundo espiritual. E o espírito estava falando dessa época de Natal e começou a fazer considerações. Falar que essa época é uma época especial, como nós falamos aqui, em que os espíritos tentam se aproveitar para ajudar as criaturas, os bons espíritos, ainda que as criaturas estejam voltadas só para um amigo secreto ou para troca-troca de presente, em que compra um presente, dá e depois vai ver na loja quanto custou o presente para no ano seguinte dar um presente mais barato. Aquele miserável me deu um presente de R$1,99 e ele vai ver.
Mas de qualquer forma, isso abre, ainda que seja uma vez no ano, abre ao sentimento de solidariedade, que faz com que a criatura possa melhorar-se a si mesma e possa ser influenciada, intuída melhormente. E o Espírito dizia: o Natal é esse momento de reflexão do amor que se fez uma criatura humana, do Verbo de Deus que se fez carne, e começa a dizer uma série de coisas. E Humberto de Campos, ouvindo as perguntas que eram feitas, etc., o esclarecimento do mentor, e em determinado momento, quando a conversa já estava acabando, ele quis fazer uma pergunta. E ele disse: meu amigo, é o seguinte, como eu sou um escritor ainda ligado à terra, e tenho escrito através de um médium, eu queria saber do senhor o seguinte: como eu escrevo para os homens, eu queria saber como é que a gente sabe a situação espiritual de cada criatura nesse período de Natal. E aí Humberto de Campos disse: agora eu vou anotar para os homens que estão interessados nisso nessa época do ano, como resumo, à guisa de resumo, aquilo que o benfeitor me disse, para aqueles que quiserem aproveitar. O benfeitor me olhou e me disse, com seus olhos transparentes e lúcidos: meu amigo, faz uma enquete, pergunta a cada ser humano a seguinte questão: qual a sua percepção de Jesus? Como é que você compreende a figura do Cristo? Como você analisa a pessoa de Jesus? A depender da resposta, você vai ter uma ideia do nível espiritual em que a criatura se encontra. Porque Jesus é a régua, Jesus é o termômetro, Jesus é a referência. É Ele que nos diz, é através da compreensão que temos dele e da sua mensagem que nós nos situamos na vida e na sua experiência. E por fim, diz Humberto de Campos, que no momento máximo, quando o seu discípulo fiel estava sendo crucificado, segundo Giovanni Papini, de cabeça para baixo, Simão Pedro, quando um dos asseclas legionários romanos, Malcos, aquele mesmo que teve a sua orelha decepada, e que Jesus interviu, o Evangelho não fala que Jesus colocou a orelha no lugar da pessoa. Diz Jesus que acionou e que curou, que pode ser apenas um restabelecimento da ferida, mas não necessariamente colocar a orelha no lugar. Não está claro essa expressão no Evangelho, segundo, aliás, a própria Amélia Rodrigues. Mas a verdade é que Malcos está ali, olhando o seu antigo adversário que decepou-lhe a orelha, crucificado. E para ridicularizar a crucificação do Cristo, colocaram-no da mesma forma. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não igualar a figura do Cristo, para que ele seja morto de uma maneira diferente. Foi uma atitude até sábia dele. Ele foi colocado ali, de cabeça para baixo, para ser crucificado. E enquanto estava naquele íntere, o tempo se prolonga e o apóstolo numa serenidade. A sua memória libera os arquivos da sua vida. Ele se lembra da pesca em Cafarnaum, da rede de pescar, das atividades, da sua vivência familiar, da sua experiência na casa de sua sogra, do encontro com Jesus e da hospedaria que ele ofereceu a Jesus, a hospedagem que ele ofereceu a Jesus. Tudo isso ele se recorda de maneira bastante detalhada, parecendo num filme, numa experiência cinematográfica. Parecia não sentir a dor da crucificação, embora a hemorragia que se fazia cada vez mais intensa. E porque não morresse, um dos soldados romanos, de nome Aniceto, se aproxima dele, e com raiva porque o apóstolo não morria, xingando, lhe chamando de cão imundo, de cristão miserável, pega uma pedra e joga de maneira violenta, atira de maneira violenta na cabeça do apóstolo. O golpe foi fatal, porque fez a cabeça jorrar sangue e o corpo não resistir em poucos minutos. Diz Humberto de Campos que Pedro sentiu um torpor como um sono irresistível. E ao abrir os olhos, estava naquela região, o seu cadáver ali, alguns cristãos primitivos que ele conheceu, e a presença do Cristo diante dele. Pedro veio lhe buscar e pega o apóstolo como uma criança, aconchegando-lhe os braços, ruma na direção da espiritualidade superior e fica com o discípulo durante alguns dias. Depois de mais ou menos umas 3 semanas, a terra estava no período de Natal.
no período, porque os cristãos primitivos faziam referência e faziam cultos cristãos em homenagem ao Natal de Jesus, recordando o nascimento do Cristo. E Pedro, depois dessas 3 semanas convivendo nessa região sublime, se adaptando, Jesus aparece a ele e se despede dele. Teremos que nos separar, porque eu agora tenho algumas missões para fazer. Fica aqui nesse reino espiritual quanto tu quiseres. Descansa, experimenta bem-estar, bem-aventurança, tens o merecimento de gozar a paz, a plenitude. E eu terei que me separar de ti agora, porque tenho uma missão especial na terra. Pedro então se levanta do local onde estava e diz: Senhor, era o mesmo apóstolo de sempre, Senhor, se tu vais, eu também vou. Eu também não vou descansar, vou contigo. Jesus sorri, parecendo esperar esse tipo de resposta, e vai com ele para uma expedição. Passa pelo circo máximo, os cristãos sendo mortos, o resgate de alguns que estavam desencarnando. E ele vai ajudando um, ajudando o outro, até chegar num casebre. Um casebre simples, embora muito bem arrumado, lá no estilo romano. E então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, alguém te chama nessa casa, vamos conosco, vamos comigo. E adentrou com o apóstolo na casa. Ao se adentrar na casa, Pedro tem um susto, um impacto. Era o antigo legionário romano, aquele que ele atirou a pedra na cabeça, chorando copiosamente ao lado do leito do filhinho, um filho com febre, adoentado, em altíssima febre, talvez experimentando já convulsões, profundamente contristado, angustiado diante do filho que agonizava e já delirava de febre. E Jesus observa o pensamento dele, e ele, Aniceto, estava orando a Pedro, pedindo perdão. Pedro então penetra os seus pensamentos e percebe que depois da sua morte, o romano entrou em um profundo remorso, em um profundo arrependimento. Se arrependeu, depois viu o culto cristão primitivo, conheceu e viu a obra de Pedro e se renovou. Começou a orar a Pedro, arrependido, pedindo-lhe perdão, orando a Deus para que o filhinho, que ele achava que era uma punição divina, tivesse a misericórdia divina, recebesse a misericórdia. O discípulo de Jesus, com aquela reação, olha para o mestre sorri, balança a cabeça. Ele então não hesita, estimulado pelo seu Senhor, se aproxima e começa a operar a cura, que depois de alguns minutos, aquele filho febril começa a se restabelecer, a reagir de uma maneira melhor e a se restabelecer por completo, fica curado. E Humberto de Campos acaba o caso dizendo que naquele momento começava uma vida nova para o soldado romano, e enquanto para Pedro começava um novo dia de serviço no bem, porque esse é o Natal de Jesus. Muita paz.